galera, uma boa, uma excelente segunda-feira para você que nos acompanha. Está no ar o nosso programa Os Donos da Bola. Seja muito bem-vindo você que está aí na sua casa, no seu trabalho, nos assistindo. Um alô especial ao pessoal do litoral, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. O pessoal está sofrendo por causa das chuvas que vem acontecendo aí. Força a vocês, a gente está de olho, o Grupo Bandeirantes está de olho aí, apoiando e trazendo informações das nossas rádios e também aqui na TV. E aqui comigo o meu parceiro Antônio Carmo. E a gente tem que fazer agradecimentos hoje, não é, Antônio Carmo? Sim. Comemorando a volta, o retorno de Lucas Guatura, ele que estava com dengue. Tá de volta, voltou meio quilo mais magro. E agradecendo todo o trabalho, empenho e dedicação do Gustavo. O Gonzaguinha. Nosso Gustavo Gonzaguinha. Gustavo Lima, sensacional. Suportou a gente durante uma semana. Obrigada, Gustavo, pelo seu trabalho, viu? É nosso já, hein? Dois caras de ótima qualidade. Exatamente. Só pra não perder o costume, Palmeiras, eu queria saber quanto foi o Flamengo. Eu tentei desviar o assunto, mas não rolou. Perdeu o Atlético. Que coisa horrorosa, né, Antônio? Boa tarde, gente. Boa semana pra vocês, viu? Ai, Jesus, ninguém merece. Vamos continuar aqui o assunto e falar também de futebol, porque o São José Esporte Clube não conseguiu o desempenho necessário aí diante do Paulista de Jundiaí, que é o líder do Grupo 5, em duelo válido pela 8ª rodada da 2ª divisão. Jogando fora de casa, a Águia do Vale foi derrotada pelo placar de 2-0, caiu para a 4ª colocação e ainda perdeu a invencibilidade. Veja aí os gols na narração de Vieira Júnior. Depois de bela jogada pela esquerda, Ednan recebeu em profundidade e tocou na saída do goleiro Rafael. Paulista 1-0. Na reta final da partida e depois de uma boa triangulação e falha da zaga do São José, Tuxa recebeu e bateu na saída do goleiro Gabriel. Final em Jundiaí, Paulista 2, São José 0. A gente sabia que ia ser um jogo, um duelo complicado para a Águia do Vale, mas não imaginava que ia ser de 2-0, não ia conseguir nem fazer um gol. Não. Até então, Antônio Carmo, um resultado normal. Fora de casa? Às vezes eu vejo assim, cada um tem uma visão sobre o futebol, muitas vezes sobre um campeonato, e as análises e o jeito de enxergar, isso tudo às vezes é muito diferente de um para outro. Eu vejo assim, quando você faz um cronograma de trabalho, o ideal é que a gente sempre comenta aqui, vamos ganhar todos os jogos em casa, empatar todos fora, vai ser campeão invicto todo ano. Perfeito, isso né? Nunca vai acontecer, né? Nunca é uma palavra fora, de repente pode ser, mas Ou se perder fora de casa, pelo menos vencer dentro, então, né? Quando se viu o final do primeiro turno, com o Paulista liderando a competição, já no primeiro jogo empatou em casa no Martins Pereira com o São José 0-0 jogando bem, jogando melhor que o São José, inclusive, mas era a primeira partida, os times estavam se arrumando, passou a primeira fase, o primeiro turno, e deu para ver que o Paulista é sim o melhor time do grupo, né? Não é à toa que já está, vamos colocar 90% classificado, com essa vitória aí abriu uma vantagem significativa sobre o segundo lugar, que não é mais o São José. Então, num jogo desse, quando você faz um cronograma, você imagina o seguinte, jogo com o Paulista em Jundiaí, derrota, tudo bem. Se você empata, é um ponto ganho. Se você ganha, são 3 pontos sensacionais. Mas é uma derrota que não pode atrapalhar o planejamento do time no campeonato. Sim. Nenhum problema. Ele não poderia jamais ter empatado aquele jogo lá com o Atlético Mogi. Aí sim, ele jogou 2 pontos na lata do lixo que podem ser cruciais e podem fazer muita falta no final da classificação. Atlético Mogi, esse que é o time, o próximo adversário do São José na próxima rodada. O verdadeiro saco de pancadas, ele tomou de 6 em casa agora do Amparo no sábado, já tinha tomado de 6 do Joseense, tomou de 5 do Amparo no primeiro turno, tomou de 5 do Paulista, quer dizer, só atrapalhou mesmo a vida do São José e que deixou 2 pontos irrecuperáveis lá. Então, essa derrota, André, ela tem que ser encarada como normal, tendo em vista o confronto contra um time que, teoricamente, é um daqueles que brigarão pelo acesso, um dos times que vão brigar definitivamente pelo acesso. Pode não dar certo, pode chegar lá no final não estar. Mas hoje é assim, o Paulista é um time muito bem arrumado e bem qualificado para essa briga. Então, que essa derrota, Andressa, ela sirva, logicamente, para o Oliveira acertar o que ele não gostou do time, a gente está vendo a classificação aí, tal, e
arrumar a casa já pensando na sequência do campeonato. São José cai ali para 4º lugar, ultrapassado pelo Atlético Joseense no saldo de gols. O ataque do São José muito devagar, só fez 7 gols em 7 jogos. E a gente está vendo de novo ali o União Mogi com 7 pontos, porque a informação que você nos traz é que ele recuperou os pontos perdidos. Exatamente. Ele tinha 3, foi para 7. Veja como foi importante a vitória do Atlético Joseense ontem, que senão ficaria numa situação mais... E agora nós temos verdadeiramente, André, se eu vejo assim, Paulista classificado, Amparo, Joseense, São José, Mantiqueira e União Mogi, 5 brigando por 3 vagas. E o outro lá... É muito time para pouca vaga, não é, Carlos? Brigando. Então não tem que chorar. Essa derrota lá, ela é normal e isso é inquestionável. Não tem que... se tivesse ganho o jogo, seria muito melhor. Mas não tem que fazer aí gerar uma crise por causa de uma derrota dessa. Você vai em busca do bom resultado, sabendo que o jogo era bem mais complicado. E no próximo jogo, a próxima partida, que vai ser no final de semana, o São José não pode marcar bobeira, principalmente se tratando do Atlético Mogi. E outra coisa, André, fazer saldo de gols, com todo respeito, sem menosprezar. Bom, se você pega o Atlético de Mogi em casa e ganha de 1-0, é melhor parar o campeonato, né? Se você não ganhar, então sai e fala, beleza, estamos fora do campeonato, que se não tiver competência para ganhar do Atlético Mogi, não precisa nem seguir no campeonato. Essa é a visão que eu tenho. Então, pelos resultados, e cada rodada que passa, o Atlético de Mogi vai ficando cada vez mais fraco, Exato, vai sair no jogador, a coisa... Então... É jogo para fazer um placar, não faz 3 gols de diferença ali. E isso não é arrogância, essa é obrigação para o jogo de sábado. É o famoso respeito ao adversário. Mas sabemos que não tem técnica, então vamos lá e jogamos muito bem, né? Se não ganhar do Atlético de Mogi sábado no Martins Pereira, eu falo, beleza, então pedir licença que vamos fora, que não vai classificar. Pelo amor de aí Deus. Não vai, né? Nossa Mas, Senhora. por enquanto, André, vejo dentro de uma normalidade que o futebol oferece, mostra. Então tem que correr atrás, né? E o que você falou, como é que é? É muito time para pouca vaga. Exato. Então são 5 times brigando por 3 vagas agora e o São José vai ter que se virar. Exatamente. Já no domingo foi a vez do Atlético Joseense entrar em campo. O Tigre do Vale recebeu o União Mogi, fez 4-1, assumindo aí, como a gente viu, a 3ª colocação do grupo 5. Uma excelente vitória, Antônio Carmo, do E uma Atlético confirmação, Joseense. você pegou semana passada lá o Atlético Mogi, só pegou quanto foi? 6-1, né? Então você, beleza, fez a parte dele, mas daí uns falam assim, mas ganhou de ninguém. Aí não. Aí pegou a União de Mogi, ganhar de 4-1. O William fez 3 gols, eu acho, né? Foram 2 seguidos, 2 gols seguidos aos 14 e aos 16, se não me engano, já ainda tinha no feito primeiro 3 tempo. lá, fez mais 2 e tal. Então, tá mostrando competência. O ataque do Atlético Joseense, que não fazia gols, André, desandou, não estava funcionando, Antônio Carmo, todo mundo preocupado do elenco. Poxa vida, não sai os gols. Tinha feito 2 gols só em 5 jogos, de repente já marcou 10 gols em 2 jogos. E aí mostra que há evolução. Sim. Pegou um time mais fraco, goleou. Pegou um time do mesmo nível, goleou. Então mostra evolução e mostra que o time entrou definitivamente na briga por essa classificação. Supera o São José, como a gente mostrou a classificação ali no saldo de gols. Tá vendo de novo ali, ó. Ambos estão com 10 pontos, 2 vitórias, mas o saldo de gols do Joseense já é bem maior, 6-0 em cima do São José. E agora é partir firme aí, ter essa manutenção, Andressa, para buscar a classificação, buscar um bom resultado no próximo jogo, fora de casa, porque daqui 2 semanas tem o confronto local, né? São José e Josense. Aqui no nosso Facebook, o Brian Fernando dizendo o seguinte: boa tarde, Andressa e Carmo. Acho que mais um ano a Águia vai estar na segundona, o ano que vem. Quando acontece uma derrota, o torcedor fica desanimado e preocupado. O Vinícius Kotoski, que é torcedor da Águia, está dizendo o seguinte: boa tarde, o São José Esporte Clube precisa contratar o técnico do Joseense. Aí sobe, fui até Jundiaí e sofri. Ele foi assistir a partida lá, viu que o técnico mexeu bem nas peças do Atlético Joseense. Agora o Lucas Marcelo dizendo aqui: o que acontece com o time do São José que não consegue emendar uma sequência de vitórias? Mas faz 3 jogos que não ganha. Pois é. Ele só ganhou 2 jogos, né? E depois ele vem de empate contra o Mantiqueira, empate contra o Amparo, empate e derrota agora para o Paulista de Jundiaí. Deu aquela empacada no campeonato. Sábado é o dia ideal para se recuperar e retomar o caminho dos bons resultados, visando a classificação. Nessa primeira fase, Andressa, o importante, se puder classificar em primeiro lugar, fazer pontos igual o Paulista está fazendo, maravilha. Mas o que mais importa mesmo é conseguir a classificação entre os 4. Porque se não entra agora, não classifica agora, acabou o campeonato, acabou tudo, o ano, né? Acabou, exatamente. Ei, Laia, olha, daqui a pouquinho a gente traz informações do Paulista Feminino com o São José e Taubaté. E ainda hoje, as informações completas da corrida Super 5K e do Athlon do Vale.